Saúde dos rins para todos. É o tema da campanha da Sociedade Brasileira de Nefrologia em alusão à data de hoje, o Dia Mundial do Rim. O presidente da Associação de Pacientes Renais de Chapecó, Ademir Sartori, e o médico cirurgião Dr. João Baroncello são nossos convidados para a gente falar bastante hoje sobre esse assunto. Muito obrigada por terem vindo, fiquem bem à vontade aqui na nossa casa. Vou começar perguntando para o doutor. Saúde dos rins para todos. É um tema bem importante, bem abrangente, né? Por que foi escolhido esse ano esse tema? Boa tarde. Boa tarde. Acho que é importante chamar a atenção da população para que as doenças renais são muito frequentes e elas são muito subestimadas. Só para dar uma ideia, em torno de 10% da população tem alguma doença renal e muito claro que muitas vezes é assintomática. Em torno de 5% tem um cálculo renal. Então, é importante chamar a atenção da população de doenças renais e que as pessoas muito pouco dão importância. Então, isso começou a se institucionalizar em 2006, com a Sociedade Internacional de Nefrologia e começou a chamar a atenção. E eles sempre celebram na segunda quinta-feira do mês de março de cada ano. Então, cada ano tem um tema e esse ano é o que a Fabiana citou esse ano. Então, nós estamos chamando a atenção das doenças renais. Ademir, muito obrigada por ter vindo também, né, o presidente da associação. E na tua opinião, por que é importante falar sobre isso? Né? Vocês são todos pacientes, né? Vocês talvez não tenham conseguido prevenir lá quando precisou e é importante vocês falarem sobre isso, né? Boa tarde. Boa tarde. Prazer em participar do programa. Primeiramente, assim, saúde nos rins. Quando a gente fala de saúde nos rins, existem bastante situações por trás que tem isso também, né? Então, o foco nosso, que é a prevenção, a gente atua bastante com a prevenção, então seria o mais importante a gente lembrar nessa data. Como é que a gente pode prevenir essas doenças hoje, né? Que depois que uma pessoa já praticamente está com uma doença, não teria mais muito o que se fazer, né? Então vai tratar, muitas vezes vai para a hemodiálise mesmo. Sim. Como é que é o trabalho da associação, né? Você falou de prevenção, vocês trabalham com prevenção também? Isso, assim, nós temos dois objetivos na associação, né? Principalmente campanhas, a gente faz campanhas para a prevenção, e também a parte de aporte alimentar aos pacientes que estão em hemodiálise na Clínica Renal de Chapecó, né? Então a gente contribui com doações, a gente recebe doações de entidades também, né? Mas principalmente essas duas, né? Campanhas preventivas, né? Panfletos na praça, atacando a comunidade, né? Prevenindo com a comunidade de Chapecó e região. Né? Quantas pessoas fazem parte hoje da associação? Assim, nós temos uma diretoria composta de 8 a 10 pessoas, né? E a associação a gente não tem assim associados. Nós somos pessoas estando em processo de hemodiálise ou pós-transplantes, a gente considera que são integrantes da família renal, né? Sim. Nesse sentido aí. Tá certo. Doutor João, quando o senhor falou em doenças renais, né, quais são as principais? Ou quais são, não sei se a gente pode dizer principais, né, mas as mais comuns? As mais comuns, né? Antes eu só quero citar o que é o rim, qual é a função do rim. Boa. O rim, ele tem a função, tem várias funções no nosso organismo, mas a principal é de filtrar algumas impurezas que é produzido pelo metabolismo natural dos alimentos. Então, assim, tem a função da degradação da proteína e tem função de eliminar os catabólitos, então se elimina através da ureia, através da creatinina. Também tem a função de manter o equilíbrio hídrico. Por exemplo, se a gente vai ter uma ingesta muito intensa de líquidos, o rim vai se encarregar de eliminar aquela quantidade de líquido. A mesma coisa se você ingerir uma quantidade maior de um alimento com mais quantidade de sal, o rim vai fazer isso. Então, ele tem uma função de manter a homeostasia do organismo em perfeito funcionamento. Claro, agora respondendo a sua pergunta, tem algumas doenças que são muito mais frequentes. Então, nós podemos detalhar cada uma delas, mas assim, podemos citar diabetes mellitus, em torno de 30% das doenças renais são devido a diabetes mellitus. Na mesma quantidade, na mesma proporção, mais ou menos, é hipertensão arterial sistêmica, que é muito frequente na população. Podemos citar outras causas menos frequentes, por exemplo, pielonefrite, que é uma infecção do rim que pode levar à doença renal. E algumas doenças genéticas que poderiam causar
a formação de uma má formação renal, por exemplo, uma doença policística, uma nefropatia, que são doenças hereditárias. Mas o que nós podemos citar mais frequentemente, que é prevalente na população, é diabetes, hipertensão arterial. Esses são os mais frequentes na população que causam doença renal. Ademir, você falou ali que vocês atendem os pacientes que estão em hemodiálise, né? Quantos estão, como é que são os números, né, das pessoas que estão atendidas nesse momento agora por vocês? O número exato não tenho nesse momento porque ele varia. Sim. A cada momento ele varia. Mas gira em torno de 180 a 200 pessoas aqui em Chapecó, em processo de hemodiálise contínua. E como é que é o trabalho com essas pessoas? A gente não atua diretamente com elas, mas assim, a gente trabalha ao redor. Por exemplo, na alimentação, a associação arca com pão leite, o queijo. Então, isso são a alimentação que a gente fornece para eles também. Algumas bolachas, uma alimentação diferente, porque assim, ó, como eu já fiz hemodiálise também, né? Então a gente sai com muita fome. Depois de 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas de sessão de hemodiálise, a gente sai com muita fome. Então é importante dar esse aporte alimentar. A clínica também dá um suporte junto também, né? Então, juntamente com a clínica, a gente contempla essa dieta. E o paciente que sai da cadeira, que sai da máquina, tem uma alimentação aí para... Muitos seguem viagem para outras cidades também. Muitos vêm de fora, né? Isso. E dessa forma é que a gente dá esse suporte também. Você trouxe alguns números para a gente aí. São de pessoas atendidas? O que você tem para mostrar para a gente aí? Assim, eu fiz um resumo de alguns dados... fonte SC Transplantes, né? Então, hoje, no Brasil, nós temos mais de 130 mil pessoas em hemodiálise. É muita gente. Em Santa Catarina, temos mais de 3 mil, aqui em Santa Catarina. Aguardando transplantes, que nem todo mundo pode transplantar, né? Então, nem sempre você vai entrar para uma máquina e vai ter a chance de ter um transplante. Tem que ter a indicação, né? Isso, tem que ter... O doutor teria que ter a pessoa tem que estar apta, né? Com certeza. Isso. E aqui em Santa Catarina tem um número de 338 pessoas aguardando o transplante renal ainda. Doutor, mas esse número já tem aumentado, né? Quer dizer, a fila a gente não sabe se aumenta, diminui, pode ser que aumente, mas a conscientização já tem sido melhor, né? O número de transplantes tem aumentado também, né? Só complementando aos dados que o Ademir passou, a nível nacional tem mais de 100 mil pacientes fazendo diálise. E nós temos cerca de mais de 20 mil pessoas à espera de um rim. Então é importante conscientizar as pessoas da doação de órgãos, e um dos objetivos de se divulgar na imprensa. Então é muito importante. Santa Catarina vem batendo recorde há mais ou menos uma década como o estado que mais doa no Brasil. Nós temos índices em torno de 40 doações por milhão da população, é um índice semelhante ao maior do mundo, que é na Espanha. Então, nós temos esses índices e queremos cada vez melhorar, para que menos pessoas fiquem fazendo hemodiálise e fiquem dependentes de uma máquina, só para quem, o Ademir é um exemplo, sabe o que é antes de um transplante e depois, a qualidade de vida. Você não consegue nem sair da cidade porque você depende da hemodiálise, e agora o Ademir, por exemplo, viaja para qualquer lugar do Brasil com muito mais facilidade. Então isso é importante as pessoas entenderem e tentar sensibilizar as pessoas. Bom, o transplante a gente pode falar bastante ainda, vamos deixar para um outro dia, né? É importante a gente falar hoje também, mas a gente precisa falar bastante sobre as doenças renais. Tem bastante gente perguntando já. Se você quiser participar também, 98405-2073. O Dr. João vai continuar com a gente no outro bloco para responder as perguntas. Mas agora eu quero aproveitar o Ademir aqui para falar um pouquinho da história dele também, né? Você é transplantado, conta um pouquinho quanto tempo foi, quanto tempo você ficou em hemodiálise, como é que foi? Conta pra gente, por favor. Bom, eu venho de uma doença chamada genética de rim policísticos, né? Nós temos uma genética que herdamos da família, de sangue, né? Em que de 11 irmãos, 5 já foram transplantados. Então, todos transplantados, todos bens, todos bons, né? Graças à doação, no caso de 2 pessoas foram transplante doador vivo, né? No meu caso, da minha irmã, e de um outro irmão meu também, que foi um outro irmão que doou também. Então, e o restante de cadáver, doação de cadáver. Por isso que a gente colabora, ajuda nessa campanha de doação de órgãos, né?
o quanto é importante. Mas assim, ele é uma doença silenciosa, é muito silencioso. Eu já vinha tratando isso, eu sabia que eu tinha essa doença desde os 18 anos, né? E a gente vem amenizando, chegou um momento que você vai para a hemodiálise, não tem muito o que fazer, você vai para a máquina, né? E aí esquece todos os projetos de vida, esquece tudo, fica esse tempo aí. Eu sempre dizia para meus colegas que a gente, quando faz hemodiálise, você está num presídio semiaberto. Você vai ter que voltar, é um dia sim, um dia não, você tem que voltar. É preso à máquina, né? É preso à máquina. É muito complicado. Graças que existe essa máquina, né? Mas ao mesmo tempo ela te judia bastante, né? E pós-transplante é Faz outra quanto vida. tempo do teu transplante? 5 anos. 5 anos. 5 anos transplantado. E quem foi que doou o rim para você? Minha irmã. A irmã. Deu- Tudo em família lá. Tivemos 100% de compatibilidade. Ótimo. Inclusive foi o Dr. João que fez o transplante. E tudo muito bem, graças a Deus. E Tá certo. às mãos dos médicos, doutores. Ademir, a gente vai encerrar esse bloco, encerrando a tua participação também. O Dr. João vai continuar com a gente para responder as perguntas, mas eu queria que você deixasse um recado do que significa esse dia para você, o que você gostaria de falar para as pessoas que estão em casa, por favor. O 8 de março, Dia do Rim, Mundial do Rim, ele é um dia criado para lembrar essa data, para a conscientização das pessoas para prevenção e doação. Então, é importante que as pessoas previnam-se. Exame de creatinina é um exame muito fácil de fazer. Então, ele detecta primeiramente inicial, se você tem problema de rim ou não. Então, assim, o exame é muito importante. É bom que as pessoas façam esses exames, solicitam, coloquem na rotina de fazer esses exames aí. Então, primeiramente, a prevenção. É o recado que eu dou. Vamos prevenir, vamos cuidar daquilo que a gente tem. Então, para complementar hoje, a equipe toda a família renal, as associações regionais aqui do estado, além de nós, temos a do estado de Florianópolis, do estado de Florianópolis também, da capital. As demais associações de todo o país estão hoje em Brasília, algumas, outras não, lutando no Senado em busca de leis que possibilitam a melhorar a qualidade de vida de um doente renal crônico. Continuar na luta aí. Isso. Então, são políticas públicas que nós, da associação também, estamos lutando também. Tá certo. E o recado é, vamos cuidar dos rins. Vamos cuidar dos rins, vamos beber água, né, também. Beber muita Depois água. o Dr. João vai dar as recomendações aqui. Cuidar do Ademir, sal. muito obrigada por você ter vindo, obrigada Eu que pelas agradeço. informações, parabéns pelo trabalho, conte sempre com a gente aqui. Ok, muito O obrigado. Dr. João continua com a gente depois para a gente continuar falando.